Eu passo o microfone, então, ao presidente do IBP, senhor José Firmo, para a palestra sobre os benefícios da indústria de óleo e gás para o Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Gostaria de agradecer ao ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, aos deputados Cristino Áureo e José Medeiros, e ao general Santa Rosa pela presença, e agradeço, assim, a todos a presença nesse importante fórum. Aqui gostaríamos de discutir a relevância da indústria de petróleo e gás para o Brasil e as oportunidades transformacionais que se abrem para o país com a utilização das nossas reservas minerais, oportunidades capazes de gerar uma verdadeira revolução no setor industrial, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento socioeconômico. Gostaria apenas de fazer um breve contexto sobre o IBP, que foi fundado em 1957 e representa o nosso setor, gerando conhecimento sobre a indústria de óleo e gás para seus associados e toda a sociedade. Em uma rápida retrospectiva para o país, a nossa indústria avançou nesses últimos 20 anos de abertura do setor de óleo e gás. Desde 1998, muito foi realizado. O Brasil viu sua produção de óleo e gás passar de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia para 3,3 milhões de barris por dia, considerando as duas mais importantes bacias sedimentares, a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Naquela época, apenas a Petrobras atuava em exploração e produção de óleo no país, e nesse período de 20 anos, com a Lei do Petróleo, o que temos hoje é uma notável diversificação da exploração e produção e ampliação da infraestrutura ligada ao setor, atualmente com 24 companhias em atividades, apenas nessas duas bacias, os polos principais do pré-sal. Os números também mostram o quanto o setor de óleo e gás vem contribuindo para o país. Foram pagos 1,4 trilhão de tributos nos últimos 10 anos, e o nosso setor ocupa o primeiro lugar em arrecadação de impostos federais no setor industrial brasileiro. Quando visitamos a linha do tempo, observamos 3 momentos bastante distintos desde 1998. Primeiramente, a entrada das principais empresas investidoras diante do volume de oportunidades que se apresentava na fase inicial de abertura. Em seguida, o momento do hiato dos leilões e consequente afastamento dos investimentos e uma drástica redução de atividade. Importante lembrar que a consequência negativa dessa decisão se faz presente ainda hoje com a redução de arrecadação, de oferta de emprego e principalmente no estado do Rio de Janeiro e, mais notavelmente, no Norte Fluminense. Finalmente, merecendo um destaque especial, os últimos 2 anos. Nesse período mais recente, vimos importantes avanços que renovaram a confiança e se traduziram no sucesso das rodadas da ANP, no ingresso de recursos para o país e no retorno dos investimentos das empresas globais ao mercado nacional. Nesse contexto, os efeitos positivos dessa nova onda de abertura que vivemos já começam a ser sentidos. A tendência que ganhará ainda mais força nos próximos 2 a 4 anos. Os recentes avanços no ambiente regulatório e a retomada dos leilões nas áreas de AIP, desde 2017, vão garantir grandes investimentos no país, com potencial para se converter na geração de mais de 800 mil empregos diretos e indiretos, e, mais importante, postos de trabalho de alta qualidade, uma vez que a média salarial no nosso setor é de 4 vezes a média da indústria, devida à sua especialização e o seu nível de treinamento, capacitação e certificação. O setor de óleo e gás será responsável por aproximadamente 60% de todo o investimento industrial como um todo, entre 2017 e 2020. Pode gerar sozinho 93 bilhões de reais de arrecadação anual, somente com o segmento de AIP e não considerando os demais elos da cadeia produtiva. Esses e outros benefícios desse momento inicial de recuperação da nossa indústria vão permitir ao Brasil figurar entre os países líderes do setor de óleo e gás a nível global, com impacto direto na renda do Brasil. O Brasil não pode abrir mão de galgar essa liderança sob o risco de perder a oportunidade sem igual de crescer, gerar emprego e arrecadar tributos.
Esses fatores serão decisivos para que o Brasil se livre da armadilha de ser um país de renda média e promover a inclusão de uma parcela considerável da população que ainda carece de bem-estar, serviços de qualidade e energia competitiva. Ainda no terreno das oportunidades que não podemos deixar de passar, está a questão do gás. O gás é, sem dúvida, a alternativa que o Brasil tem para se destacar no processo global de transição energética. Diante das reservas gigantescas do pré-sal, o Brasil pode se tornar um grande ator mundial nesse segmento. A exponencial oferta de gás tem o potencial de produzir uma profunda transformação no setor industrial brasileiro. Com um custo competitivo, o gás é capaz de revolucionar a indústria e fazer do Brasil um dos mais significativos polos do setor em nível mundial. Vimos isso nos Estados Unidos, que vive um período de reindustrialização graças à ampla oferta do shale gas. Essa é a maior oportunidade que o país tem hoje para criar uma indústria forte, pujante, e essa é uma oportunidade transformacional. Com o gás, temos um suprimento seguro e competitivo de energia que irá fazer do Brasil um destino prioritário para os investimentos industriais. Além disso, as menores emissões de gases do efeito estufa, o gás é o combustível de transição energética natural, o que faz o Brasil ter um mercado potencial extraordinário. Precisamos ter a determinação de fazermos agora as mudanças necessárias para pavimentar um futuro que promete ser muito bom para o Brasil. Transformar em realidade as estimativas de investimento e empregos com a abertura do mercado de gás. Para isso, precisamos, no entanto, endereçar as questões chaves, a fim de aproveitar ao máximo o potencial do gás do pré-sal. Entre os pontos a serem atacados estão o livre acesso negociado às infraestruturas essenciais, como os terminais de GNL, unidades de processamento, gasodutos de escoamento e a regulação da figura do consumidor livre, que já existe no setor de energia elétrica. Nos últimos anos, porém, esse enorme potencial energético tem sido subutilizado. Vivemos um crescimento muito forte da produção desse insumo, da ordem de 45% de 2008 até 2018, sem, contudo, que a oferta ao mercado acompanhasse esse ritmo, tendo uma expansão de apenas 14% nesse período. Alguns dados ilustram o quanto os Estados Unidos se beneficiou na expansão da produção de 51% do gás natural de 2008 a 2018. O consumo industrial do insumo aumentou em 28% nesses anos. A maior entre todas as fontes energéticas. Tal realidade é resultado da competitividade do gás natural que ocupou o espaço de outras fontes e revitalizou a indústria norte-americana. Essa é uma situação que pode se repetir e deve se repetir no Brasil com os avanços que vão ocorrer. Para além das necessidades de mudanças regulatórias já mencionadas para a abertura do segmento de gás, um dos principais gargalos brasileiros é a rede de transporte do insumo energético para o país. O Brasil possui 9,4 mil quilômetros de gasodutos de transporte, uma malha muito menor que a vizinha Argentina, com 16 mil quilômetros de dutos de transporte. Nos Estados Unidos, um mercado maduro e competitivo, a rede de gasodutos é 53 vezes maior do que a brasileira. O consumo de gás norte-americano supera em quase 20 vezes o brasileiro e é de 53 vezes maior. A rede de gasodutos supera em 20 vezes e a rede de gasodutos supera em 53 vezes maior do que a do Brasil. O consumo de gás norte-americano supera, como dizemos, 20 vezes o consumo brasileiro. Os números, mais uma vez, ilustram o quanto temos que evoluir, mas seguimos agora com um ânimo renovado de que estamos trilhando o caminho certo para o desenvolvimento da cadeia do gás natural no Brasil. Essa é uma energia mais limpa, abundante, e pode viabilizar não somente a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono, como também promover o desenvolvimento industrial. A respeito dos desafios sobre os preços de combustíveis, gostaria de reiterar a defesa que o IBP faz de um ambiente aberto, preços livres, como mecanismo ideal para o bom funcionamento do mercado. Nós, brasileiros, temos exemplos recentes e contundentes, vindos do setor elétrico, de como o controle artificial de preços pode causar danos às empresas e aos consumidores a médio e longo prazo. No mundo todo, a precificação dos combustíveis nas refinarias se dá pela ampla exposição dessas à competição em sua área de influência, principalmente pela inserção ao comércio regional e global. Dessa forma, preços derivados em linha com preços de paridade internacional é o que podemos esperar nesse momento.
Todavia, entendemos muito bem que o assunto tem implicações muito complexas e que a implementação pragmática do livre mercado deve ser feita de maneira que toda a nação brasileira e todos os consumidores entendam de forma definitiva o funcionamento das regras e de uma indústria de commodities globalizada. Na realidade, somente teremos uma solução para esse complexo problema quando atingirmos um processo de abertura no refino que permita os agentes trabalharem em livre concorrência nos modelos já atingidos na exploração e produção. Dessa forma, os preços da Petrobras passarão a ser somente um componente a mais na formação dos preços de combustíveis, assegurando preços competitivos e melhor entendimento e aceitação por parte dos consumidores. Para concluir, quero cumprimentar o deputado Cristino Áureo pela iniciativa de idealizar e colocar em prática a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo, setores que podem tanto contribuir para o Brasil. Finalizo também reiterando que o potencial de geração de riqueza e renda no setor de óleo e gás é significativo e pode ser ainda mais relevante, sem deixar de ser compatível com nossas metas climáticas. O país, porém, tem que buscar alternativas para estimular a produção e criar as condições adequadas para esse desenvolvimento. Essa é uma realidade e o Brasil já está nessa rota para repetir o êxito que teve nesse campo nos últimos anos. Muito obrigado a todos os presentes que nos acompanharam aqui e na transmissão ao vivo via internet.